Os raios são parte desse infinito jogo de projeções. Veículos da consciência única, mensageiros da fonte primeva, têm, a cada ciclo, tarefas distintas a cumprir. Existem entidades que atuam como canalizadoras e transformadoras das energias de raio que se destinam a áreas determinadas no cosmos. Assim como o mestre é o transdutor da energia do raio para as monadas a ele coligadas, tais entidades, os senhores de raio, assim trabalham em relação a planos de consciência ou a universos, geralmente sistemas solares ou outros ainda mais amplos. A focalização de um senhor de raio em determinado ponto do cosmos determina a manifestação da sua energia naquele ponto. Portanto, no planeta Terra e neste sistema solar, o despertar de planos de consciência mais elevados está interligado à atuação dessas sublimes vidas. Há uma lei para cada raio? As 5 energias de raio que estão agora se revelando mais abertamente ao homem trazem-lhe leis que são vividas sob a regência monádica. Como houve uma maior dinamização no despertar das monadas resgatáveis no fechamento do atual ciclo solar, esse fato pode ser erroneamente interpretado como se as energias dos raios 8º a 12º tivessem a função de trazer o novo ciclo. Porém, a entrada de todo o sistema solar e também da galáxia em um ciclo de manifestação mais próximo da realidade imaterial permite que tais energias que sempre estiveram presentes tornem-se atuantes. Daí o surgimento de novas leis. Ainda que sejam 5 os raios que estão sendo revelados, o número de leis que os traduz é muito maior. Da mesma maneira que um facho de luz desdobra-se em múltiplas cores, também uma lei diversifica-se em várias subleis. Outro ponto a ser esclarecido é que os 5 raios superiores não são composições dos 7 raios conhecidos, são, como estes, emanações da fonte única. Entretanto, uma lei pode corresponder à expressão de mais de um raio, ou seja, uma lei pode ser o resultado de uma conjunção de energias, o que não exclui a existência de leis que sejam expressões de um único raio. Como será a expressão dessas energias no próximo ciclo da Terra? Existem neste universo manifestado 12 combinações das 7 cores, mas existem também 7 relações das 12 emanações. Aquilo que não tem forma, para tornar-se visível e atuante no mundo material, tem de revestir-se de uma roupagem que lhe permita a execução de sua tarefa. Assim fazem os senhores de raio ao se projetarem nas esferas cósmicas, onde o som e a cor tingem, com suas vibrações, as águas do grande oceano. Assim como um facho de luz, ao penetrar as águas do mar, perde luminosidade à medida que mergulha, também as energias sublimes, à medida que penetram os planos formais, têm seu potencial reduzido. Atualmente, não é possível aos homens sequer imaginar a manifestação futura neste universo, pois o plano etérico solar está sendo sutilizado, o que permitirá maior circulação da energia imaterial, supramonádica. A face do grande espelho solar está sendo polida e novos portais estão sendo preparados para se abrirem quando os mensageiros do reino soarem as suas trombetas. Aquilo que sempre esteve presente se revelará. E a vida solar se tornará reluzente e poderá refletir maior magnitude. Quando estaremos prontos para reconhecer a consciência imaterial? Para que a consciência do homem possa aproximar-se da vida imaterial, é preciso que ela se polarize em suas leis, o que exige que se desvincule da regência material. Esse processo, dirigido pelo despertar do regente monádico e, consequentemente, da própria mônada, não pode ser conduzido pela vontade humana, embora encontre nela um esteio. O ser externo tem de reunir suas energias em torno do foco central da vida superior, o que ocorre como efeito da própria atração que esse foco exerce sobre ele. Cedo ou tarde, no decorrer do processo evolutivo, isso irá suceder. Quando se chega a esse ponto, não há outro caminho que não o da rendição e entrega. As leis que nos foram transmitidas e que expressam as energias dos raios 8º a 12º revelam a introdução da consciência humana em uma nova cosmogonia. Essas leis, como representantes dessas energias para a consciência atual do homem, já estão atuantes na órbita planetária e solar. Mas quando, por meio da entrega, a transfiguração ou transcendência da vibração material ocorrer totalmente no ser, ele conhecerá o primeiro grau da comunhão cósmica, da onisciência e do inter-relacionamento dos universos.
Esse é apenas o início da manifestação dos raios imateriais. Temos, também nesta fase, outras leis que reproduzem a aproximação dessas energias, sendo decorrentes das primeiras. São elas, lei da incomensurabilidade, lei da consagração universal, lei do atributo regente, e, a partir dessas, lei da unidade de propósito, lei da integração molecular. Se a consciência do homem buscar a sintonia com a fonte dessas leis, ele estará no caminho correto. Se procurar expressá-las segundo sua própria concepção, uma vez mais estará caminhando em círculos em torno das manifestações do ego mental. Uma lei superior não é vivida por um ser, mas ela, a lei, é que vive o ser, e através dele manifesta-se. Da mesma forma que, para se perceber um facho de luz, este tem de refletir-se nas partículas em suspensão no ar, a lei reflete-se nos seres que se elevam e torna-se visível por meio deles. Planeta de quarta dimensão. Fale-nos sobre a transição terrestre. A Terra dirige-se rapidamente para um portal cósmico e, ao cruzá-lo, toda a sua matéria passará a outro padrão vibratório. A energia dos níveis materiais, o físico, o emocional e o mental, está sendo transmutada, o que permitirá ao planeta vibrar na quarta dimensão, após a completa mudança do padrão expresso por todos os seus átomos. Embora a quarta dimensão seja um estado de consciência profundamente familiar para muitos dos que atualmente compõem a humanidade terrestre, o ingresso do planeta nesse estado irá alterar completamente tudo o que se passa na sua superfície. A vida na quarta dimensão está mais integrada à realidade superior. Sua organização externa tem a energia como princípio básico, é pela qualidade da energia emitida que um ser é naturalmente atraído para determinada tarefa. Assim, um posto ou um setor de trabalho jamais é preenchido segundo tendências pessoais, individuais, desconsiderando a totalidade do conjunto energético existente no planeta. Tarefas de comando, por exemplo, são assumidas por seres que sejam uma viva expressão da verdade e por meio dos quais a realidade manifeste-se livremente. Em que sentido o planeta crescerá em consciência? Na superfície física de um planeta que esteja polarizado na quarta dimensão, ao invés de nações, existe uma federação. Que une todas as regiões, sendo que o núcleo condutor dessa federação envia um representante às federações interplanetárias. Portanto, toda a superfície comunga de uma consciência unificada, uma unidade útil à manifestação do plano evolutivo, e isso conduz à harmonia também no nível material do planeta. Essa harmonia está inserida em um conjunto maior, extraplanetário, também unificado. Tal unidade torna-se, então, indestrutível, pois é decorrência de fusões ainda maiores. É uma unidade que tem origem em áreas de consciência intergalácticas, não é concebida pelo raciocínio nem pode ser reduzida a uma ideia mental, pois decorre da pura vivência da energia unidade. Quais serão as consequências imediatas desse passo? Uma delas é a integração dos níveis emocional e mental dos seres que habitam o planeta. Outra é a comunhão interna, que os leva a transcender a existência pessoal. Essa união é superior a amar o próximo como a si mesmo, pois toda a realização de um ser é vivida tão completamente pelo outro como se ele mesmo a tivesse experienciado. A vida unifica-se, como se eles vivessem, uns nos outros. Esse processo ocorre espontaneamente, sem esforço, pois ele é a vontade e a lei para a quarta dimensão. Esse estágio evolutivo leva os indivíduos a viverem para o espírito, para o que é superior, para a vida do grande sol, do ser uno. Vivendo em comunhão com o mais alto, podem curar aquilo que os cerca. Diga-nos algo sobre a vida nessa dimensão. Para ingressar em um desses planetas, o ser deve ter sido admitido pelo Logos planetário regente. Há seres da terceira dimensão que, tendo-se adiantado à média vibratória do planeta que os acolhia e ingressado em faixas mais elevadas, são atraídos para mundos da quarta dimensão. Cada um que alcança esses mundos é recebido integralmente, com júbilo e abertura. Como todos os que neles vivem, representa uma faceta, uma expressão que está ali presente e contribuindo para o mosaico de energia que é a obra a ser realizada pelo planeta.
participando de uma profunda sabedoria interna, natural e espontânea, em uma vida regida por padrões elevados, o relacionamento entre os seres que compõem a humanidade de quarta dimensão é isento de qualquer espécie de posse, mesmo sutil. É a voz interna, e também a presença atuante, real e viva do Logos planetário no âmago de cada ser que os leva a essa clareza. Sabem o que é realmente necessário em cada situação e mantêm sob sua guarda apenas a parcela que lhes permite cumprir seu trajeto na vida cósmica, sem nada reter para si. Em um planeta de quarta dimensão, a perda de energia é reduzida ao mínimo possível. Nele, tudo vibra segundo o diapasão de uma lei magna. O sentido de ordem está presente em sua esfera de consciência como um coração oculto que, com o seu pulsar, rege toda a vida planetária. Esse coração, cuja origem está no logos estelar do qual ele, como planeta, é parte integrante, controla todos os seus movimentos, todos os seus ciclos, todos os seus ritmos. Como é a vida externa nesses planetas? Planetas de quarta dimensão podem ter humanidade tanto em sua superfície como em regiões intraterrenas sutis. Os planetas dessa escala vibratória que ainda se expressam no mundo formal têm como subnível mais denso de sua manifestação um estado de consciência correspondente aos subníveis sutis do plano astral terrestre, portanto, equivalente ao estado líquido. Outros podem manifestar-se em estados mais sutis, como o gasoso. Todavia, quando um planeta de quarta dimensão está ingressando em patamares vibratórios superiores, sua máxima exteriorização deverá corresponder ao éter. Além do nível mais denso, existem várias outras faixas vibratórias de reflexo da energia. Há, também, seres que vivem em planos imateriais e são eles os que coordenam a vida planetária. Os habitantes desses planetas vivem em grupo. Nos planetas em que existem comunidades, elas se desenvolvem segundo um programa previsto pelo seu governo e normalmente o número de habitantes em cada ponto uma delas nunca passa de certo limite básico, de modo a manter o equilíbrio eletromagnético adequado. Grande beleza e paz estão presentes nesses mundos. Essas qualidades emergem naturalmente, sem serem buscadas, pois todos os seres vivem para as suas essências que, por sua vez, estão integradas ao Supremo. Há transmigrações desses para outros planetas. Quando muitos desses planetas elevaram-se da terceira para a quarta dimensão assim como está previsto para a Terra, eles tiveram que doar alguns dos seres que estavam na sua órbita para planetas menos evoluídos. Até mesmo a Terra, no passado, recebeu seres que foram para ela canalizados por não estarem preparados para viver as leis da quarta dimensão. Esses seres, ao transmigrarem, têm oportunidade de cumprir as etapas evolutivas que posteriormente lhes permitirão ingressar em dimensões superiores. No decorrer do atual processo de transição, a Terra se adequará a muitos aspectos da vida manifestada em planetas de quarta dimensão. Isso ocorrerá no campo genético, no das pressões atmosféricas, no da estrutura corpórea dos indivíduos, etc. Além disso, à Terra estão chegando correntes de vida estelar. São essas correntes energéticas estelares que trazem os novos genes que compõem o GNA. Com referência ao tempo terrestre, esses genes foram implantados em humanidades de quarta dimensão há milênios. Eles alteram a constituição do homem à medida que se refletem nos diversos corpos. O corpo físico do homem, por exemplo, terá um tórax maior, a zona do aparelho digestivo irá diminuir, como também a do aparelho genital. As pernas, os braços e os dedos ficarão mais longos, o volume do crânio irá aumentar, os pelos do corpo irão desaparecer e os olhos ficarão muito mais leves e porosos. As correntes etéricas poderão circular nesses corpos com maior facilidade. Haverá uma abertura completa entre o plano externo e a essência interna, fonte de vida para cada ser. O conceito atual de tempo mudará. O tempo, como um elemento mental, está sendo reajustado. A relação entre o tempo e o ser humano está sendo alterada, relação esta diretamente ligada ao funcionamento da glândula pituitária. Quando os homens transcendem a lei do karma material, eles se libertam da ilusão da cronologia dos fatos externos.
Ao integrarem-se aos ciclos cósmicos e inserirem-se totalmente em ritmos superiores, não mais aguardarão a sequência dos fatos como hoje ocorre, compondo um arcabouço de memória. Saberão a cada instante como responder a uma ordem superior, dentro das leis dos ciclos. Fale-nos sobre essa ordem superior. A observação da sincronicidade, da ordem e das leis do cosmos é uma chave para uma vida harmoniosa e em plena colaboração com outros planetas. É por meio desse estado de ordem que o homem consegue libertar-se da matéria e tê-la como um instrumento de serviço. Elevando-se a partir da interação com a vida cósmica, ele poderá lidar com a substância material com sabedoria. Para que os homens terrestres possam chegar ao equilíbrio matéria-espírito, terão de conhecer e manifestar a energia do perdão. É necessário saberem, por experiência direta, o que é a tolerância, a harmonia, a compreensão, o amor, a coragem e a esperança, qualidades pelas quais o espírito penetra na matéria. Terão também de conhecer a fé. A fé, estado de consciência que anima a continuidade da vida, é a energia capaz de proteger a aura planetária do ingresso de forças indesejáveis. A vida na quarta dimensão é plena de fé, exprime ordem, harmonia progressiva e sublime dinamismo. Que pode o ser humano fazer para cooperar nessa ascensão? Sabemos que não é procurando o ascetismo, nem negando-se a interagir com a matéria, que se chega à vida superior, mas por um relacionamento espiritual com tudo o que rodeia o ser, segundo os padrões impressos na sua essência. Manifestando as qualidades que lhes são próprias é que os homens poderão expressar os ritmos em que a matéria e o espírito combinam-se harmoniosamente. Quando esse estado de harmonia e ordem interior emergir no coração do homem, ele viverá uma realidade bem diversa desta que a Terra hoje apresenta. Muitos seres resgatáveis ingressarão na consciência da quarta dimensão neste mesmo planeta após transcorridas a purificação e a reordenação da sua superfície. Poderão, também, contatar essa dimensão ao transmigrarem para outros pontos do cosmos que a expressem. Alguns desses seres já mantêm contatos interiores com essa vida superior, na maioria dos casos inconscientemente. Por intermédio dos espelhos do cosmos, uma preparação intensa e dinâmica está se efetuando nesse campo, a fim de que, gradual mas ininterruptamente, eles possam acolher os estímulos dessa escala vibratória. Dependendo da necessidade, alguns desses seres podem ser contatados por consciências que vivem em mundos de quarta dimensão, o que os prepara para mais rapidamente se adaptarem à vida que os aguarda. Conhecimentos da quarta dimensão. Fale-nos sobre o relacionamento entre os reinos na quarta dimensão. Em planetas de quarta dimensão que se manifestam nos níveis sutis, as espécies dos reinos mineral, vegetal e animal são selecionadas. São espécies que já passaram pela vivência em mundos polarizados nas três dimensões concretas e conseguiram superá-las. Nesses planetas, há campos de experiência que foram apenas vislumbrados pelo homem terrestre. Um deles é o da comunicação entre espécies de diferentes reinos. Mesmo na superfície da Terra pode-se observar no reino animal, por exemplo, seres que estabeleceram um relacionamento privilegiado com o reino humano. Os cães, os gatos, os cavalos, os golfinhos, as baleias e algumas aves, como o cisne e a águia, são alguns dos animais que mais estreitamente construíram um canal de contato e comunicação com o homem. Esse canal atua não apenas como instrumento de elevação dos animais, mas também da raça humana. Todavia, esse relacionamento ficou muito aquém do que teria sido possível alcançar. Poderia falar-nos sobre os golfinhos? Uma possibilidade bem ampla de intercâmbio entre homens e animais existe no contato com os golfinhos. Eles expressam as qualidades de síntese e de integração ao todo, ambas muito necessárias à raça humana. Em alguns planetas de quarta dimensão existem seres que se assemelham ao golfinho terrestre e que têm suas características ainda mais agudamente desenvolvidas. Representam, ali, o coroamento da evolução animal. Esses seres podem indicar o estado de harmonia de um local, pois, sendo extremamente sensíveis, afastam-se completamente quando existem vibrações desarmônicas. A estrutura genética dos golfinhos terrestres corresponde à de seres aquáticos de planetas de quarta dimensão, quando estes se manifestam em níveis materiais.
Na verdade, os golfinhos foram trazidos para a Terra a fim de, lentamente, introduzirem uma vibração superior no esquema terrestre e romperem certos estados que limitam a raça humana atual, criando a possibilidade de um salto qualitativo na evolução das espécies marinhas. Eles transmitem a energia sintética de civilizações intraoceânicas evoluídas, apresentam uma dinâmica que deveria ser observada, interpretada e compreendida pelo homem por meio dos seus sentidos internos. Os seres que, nos planetas mais avançados, correspondem aos golfinhos dispõem de um cérebro físico que, além de ser um processador de energia de síntese, mantém-nos em contato com campos de energia de natureza solar e estelar, o que também é válido para os golfinhos terrestres. Nos planetas de quarta dimensão, o contato da humanidade com esses seres equivalentes aos golfinhos ocorre por uma comunicação telepática, e o mesmo poderia dar-se na Terra. Esses contatos são feitos à base de sons. Fundamentam-se na elevação, tanto dos homens quanto dos seres aquáticos, e promovem a fusão dos campos de consciência desses reinos. É um processo de abertura das portas da quarta dimensão para as monadas animais, a fim de que elas possam aproximar-se criativamente da comunidade humana. Poderia dizer-nos algo sobre o reino vegetal e o relacionamento com ele? A inter-relação do homem com o reino vegetal é amplamente desenvolvida em um planeta superior. As leis da correspondência, da ressonância vibratória e da complementariedade prevalecem, e a consciência regente do planeta, muitas vezes por intermédio de devas, estimula os homens a perceber interiormente o cultivo adequado para cada local. Mais simples, todavia, são os processos que ocorrem pela ação direta dos devas, sem a intermediação do homem. A intirração da ideia da consciência planetária, dos devas e da essência elemental contribui para a manifestação do padrão arquetípico dos vegetais por meio de agentes do próprio reino, o qual não dispõe de livre arbítrio. E as árvores? Quando os véus do egoísmo forem retirados do homem, ele poderá perceber o imenso potencial existente nas árvores. A comunhão da sua consciência com a desses seres pode indicar-lhe o correto relacionamento com as correntes magnéticas do planeta. Tais contatos passam-se em níveis suprafísicos, pois trata-se de uma relação criativa que tem a possibilidade de revelar-lhe novos aspectos do logos do qual ele é parte como ser em evolução. Que é a harmonia? Em mundos mais avançados que a Terra, a harmonia é um princípio ativo, uma frequência vibratória elevada que envolve a vida como um todo. Nesses mundos, toda a criação é impulsionada pelo logos planetário, a manifestação de um sistema de harmonia que forma a base do equilíbrio cósmico. A harmonia nas raças superiores é onipresente por ser um reflexo puro daquilo que todas as partículas criadas trazem em seu interior. Também a cooperação com linhas evolutivas paralelas, como a do reino dévico, desperta intensamente estados de harmonia na consciência do ser humano. À medida que o ser humano for aprofundando-se nos contatos sutis com os demais reinos, perceberá que também sua linguagem deve refletir o sentido de síntese que vibra em planos superiores, passará, então, a utilizar menos palavras para expressar-se. Além disso, as palavras transcenderam o nível de serem meras portadoras de informação, para tornarem-se meio condutor da energia interna do ser. Quando o homem puder, por intermédio delas, suscitar reações internas positivas e superiores no ambiente que o circunda, a harmonia penetrará sua mente. Uma civilização superior expressa a harmonia ao eliminar de sua cultura o elemento escolha pessoal, por ela mesma nada decide e apenas capta de níveis mais elevados o que deve ser feito. Simplesmente, está aberta a cooperar na realização do propósito do Logos, percebe-o e busca manifestá-lo. Teria algo a dizer-nos sobre a estética segundo é vista nas civilizações superiores. A expressão estética nasce da fusão entre o orgânico e o geométrico. Dessa fusão decorre o que podemos denominar simorfia, que é o equivalente estético da sinergia. Onde a sinergia surge simorfia. Assim, formas simórficas são núcleos energéticos, frutos da fusão perfeita entre leis geométricas irradiadas pelo logos planetário por vias internas e leis orgânicas ligadas ao movimento e à adaptabilidade, e irradiadas pelo logos por vias externas, por redes de sistemas conhecidas como natureza.
Tais formas representam a harmonia máxima de um sistema. Hoje, na Terra, os cristais, as conchas e algumas plantas são o que melhor a manifestam, testemunhando a síntese entre o geométrico e o orgânico. No plano mental abstrato da humanidade que habita planetas materiais mais avançados, ancoram leis geométricas que se expressam no que chamamos de arquitetura, música e pintura. Um exemplo desse processo refletido aqui na Terra está na regra de ouro, utilizada na Grécia Antiga em quase todos os campos de sua civilização. A regra de ouro era uma expressão da simorfia. Foi incorporada à cultura grega por civilizações extraterrestres para que atuasse na consciência do homem como uma semente de futuras evoluções e para que se projetasse na matéria e na forma. As leis superiores ligadas à estética representam sempre uma síntese de fatores do mundo interior ligados à essência do belo. A estética, nos planetas mais avançados, existe como reflexo da atuação da energia sobre as substâncias. Em outras palavras, a beleza externa é resultado da correta disposição e circulação da energia. Dos planos cósmicos emanam leis geométricas que definem a manifestação formal. Por intermédio do reino dévico, o logos planetário harmoniza os mundos naturais segundo leis orgânicas. Reiteramos aqui, portanto, que a criação estética resulta da fusão dos princípios geométricos e orgânicos, constituindo um dos novos aspectos que, nesse planeta, ainda estão por manifestar-se. Palavra não dicionarizada. Aspectos da vida superior. Qual a relação dos cristais com a vida humana? Um relacionamento mais puro com a energia transmitida pelos cristais estará disponível para o homem terrestre apenas em um ciclo futuro. Até os dias de hoje esse contato foi, por um lado, erroneamente compreendido, dando origem a atitudes supersticiosas, por outro, foi bloqueado pela excessiva dependência dos seres humanos em relação a fatos externos. Só quando o homem se desapaixonar dos cristais, perdendo sua fascinação por eles, é que terá condições de estabelecer um relacionamento correto com os seres do mundo mineral. Tal passo deverá ser dado, já que os cristais terão um papel fundamental na próxima etapa evolutiva na Terra, mas não do modo que o ser humano vem procurando utilizá-los hoje. Em alguns planetas há um tipo de cristal com estrutura molecular semelhante ao irídio terrestre, porém mais evoluído. Esse cristal será transmigrado para a Terra no próximo ciclo. Trata-se de um material que atua como transdutor de ondas telepáticas, interligando as consciências com o logos planetário. É também utilizado como elemento de arquitetura em alguns planetas físicos, nos pigmentos. As paredes das casas, quando revestidas com ele, não são opacas nem transparentes, são translúcidas. Seus variados graus de translucidez, decorrentes também da variação da claridade atmosférica, permitem contínua entrada de correntes magnéticas solares no interior das moradias, vivificando-as. Além disso, no período de ausência de luz solar, essas paredes irradiam uma luminosidade própria, dispensando iluminação artificial. A utilização do cristal nas habitações é um fator de cura e um elemento de equilíbrio, pois ele pode também emanar energia brio. Tudo isso é energia onus-on em ação, dando um exemplo a mais de um tipo de comunicação entre as espécies, no caso, entre o ser humano e os seres minerais, relacionamento que deve desabrochar no ciclo futuro da civilização terrestre de superfície, quando não existirem mais os condicionamentos comerciais que limitam inevitavelmente a expansão de certas energias sutis. Qual a relação das espaçonaves com esses fatos? As naves que cruzam os planos sutis do universo têm formas simórficas. Elas tanto expressam o orgânico quanto o geométrico, não são puramente tecnológicas e exprimem leis hoje desconhecidas para a humanidade terrestre. Nas formas simórficas, que são expressões de um relacionamento harmonioso entre os mundos interno e o externo, toda a energia está integrada, nelas a sinergia. Essas naves utilizam placas de cristal para controle de muitas das suas funções. Por exemplo, para que o sistema de voo seja ativado, basta o comandante tocar a placa de controle construída com esse cristal, telepaticamente, ela capta então as funções que devem ser acionadas e a direção que a nave deve tomar.
Assim, o cristal capta a corrente indutiva, processa a informação recebida e plasma um padrão vibratório ao nível molecular, de acordo com a necessidade transmitida. Esse padrão determina o acionamento de uma parte do sistema. O cristal passa, desse modo, a ser um prolongamento da consciência humana agindo nos mecanismos externos, sendo algo, como se vê, bem diferente dos atuais aparelhos terrestres como, por exemplo, um computador. Poderia completar esses conceitos? Informações como essas estão sendo transmitidas à humanidade para que a consciência terrestre de superfície possa abrir-se às suas próximas experiências, que ocorrerão em patamares vibratórios superiores. Todavia, cada experiência é ímpar, é uma revelação da vida do Criador, e jamais se repete. Há um intercâmbio universal de energias, criado pela interação de planetas, ao qual os homens não estão habituados, e muitos sequer o acham possível. Nele, todos os planetas contribuem com a sua nota, com a sua nuance. Gostaríamos que localizasse o ser humano nessa visão superior. Como já vimos, a manifestação da vida em um planeta ocorre em sincronia com os impulsos que provêm do logos ao qual ele está vinculado. Essa sincronia dá origem a 3 grandes movimentos, nos quais o ser humano se insere. O primeiro desses movimentos estimula o trabalho com a matéria, agindo por meio dos fogos de fricção. Este é bem conhecido dos homens terrestres, tendo sido, até hoje, a base da sua atuação. O segundo movimento corresponde, nos seres humanos, à sua concentração no eu superior. É um movimento de busca, de criação e de transformação, e combina aspectos dos outros 2. O terceiro movimento, vibratoriamente mais elevado, é o da entrega e do silêncio, para os seres humanos, corresponde à concentração na mônada. Como fruto do segundo movimento surge, na civilização, o trabalho criativo, que reúne aspectos do superior com o inferior e gera uma cultura voltada para o mais alto. É, portanto, uma cultura receptiva às correntes cósmicas, nada procura, a não ser cumprir o que a energia sublime indica. Pode falar-nos sobre esse nível cultural? Em uma cultura superior, nada existe de retrospectivo. Está interligada ao mundo natural, sendo também expressão de leis e de induções que vêm de níveis superiores por vias internas. Ao expressar-se, aproxima o espírito à matéria, a vida torna-se mais simples, sintética, e o meio ambiente um reflexo da vontade do logos planetário. A vida superior pode expressar-se na criação quando a substância dos planos de consciência já despertou e respondeu positivamente, pelo menos em certo grau, ao propósito logóico. Um relacionamento harmonioso do homem com o ambiente torna-se possível quando os seres humanos contatam o seu núcleo interno, núcleo onde eles realmente vivem, fazem suas experiências, seu trabalho prospectivo e de avanço. Cada vez que um passo é dado no mundo interno de um ser, esse passo manifesta-se no exterior de modo criativo. Isso é cultura, eu superior ou alma, núcleo de consciência do homem no plano mental abstrato. Mônada ou espírito, núcleo de consciência do homem no plano cósmico. Trata-se de interiorização. Em todos os planetas existem vórtices de energia que interligam dimensões e transcendem o espaço-tempo. Esses vórtices, na realidade, atuam como verdadeiros templos. De maneira geral, o homem da superfície da Terra ainda não teve sua consciência despertada para a percepção dessas áreas, nem do seu relacionamento interior com elas. Todavia, realidades como essas são naturalmente conhecidas nos planetas que transcenderam a ilusão da forma. A aproximação desses locais sagrados decorre de um chamado interno. Ninguém pode dizer, de antemão, quando, como, ou por que ela acontecerá, nem qual o local exato ou quanto tempo um contato desses poderá durar. Todas as respostas, quando necessárias, são captadas interiormente, transmitidas pelo núcleo interno do próprio ser que está sendo atraído para essa experiência. Essa aproximação, embora seja um fato de um nível superior, é semelhante ao movimento migratório das aves, quando estas são atraídas para pontos específicos do planeta. Ocorre uma afinidade do ser com o local onde ele será levado à contemplação. Nesse processo, o ser é convidado a entregar-se completamente à energia superior.
É um movimento em direção ao eu profundo, que permite o ingresso de padrões superiores na órbita do planeta e traz, como consequência, a assimilação de energias e vibrações de níveis elevados. Para o ser que o vivencia, ele é a via que, naturalmente, por atração interna e sem qualquer designação formal, o leva ao caminho do sacerdócio. Que é o caminho do sacerdócio? Esse caminho é percorrido pelo ser em resposta à atração dos níveis superiores. O sacerdócio é um estado interno que o conduz à integração com uma rede de trabalho de pura energia, em coligação com a hierarquia planetária. Tal caminho, porém, não pode ser trilhado partindo-se apenas da vontade humana, o chamado para ele emerge da magnetização do núcleo interior do indivíduo, sendo, portanto, uma via completamente interna de expansão que se define no total silêncio do eu. A determinação por ingressar nessa senda vem da própria hierarquia, desce invisivelmente sobre o ser. É na profunda entrega aos desígnios superiores que lhe ocorre a revelação da tarefa que lhe cabe e, só depois de cumpridas as suas primeiras etapas, ele chega à consagração. Há outros caminhos equivalentes? Sim, existem vários. Um deles é o que poderíamos chamar de o caminho da santidade. Ainda que o sentido que aqui damos aos termos santidade e sacerdócio não seja o usual, podemos lançar mão desses vocábulos para transmitir a ideia desejada. Um santo é um ser apto a integrar-se a núcleos de luz, dinamizados pela energia de uma consciência excelsa. Ao mesmo tempo que deve ter condições de transcender o espaço-tempo, deve poder mergulhar em dimensões mais densas, em ajuda aos planetas mais atrasados. Há seres que, chamados a esse caminho, estão atualmente na Terra prestando auxílio na atual transição pela qual ela passa. Têm a capacidade de reconhecer o propósito evolutivo e buscam expressá-lo. Por uma opção de renúncia e compaixão, os santos podem permanecer longos períodos a serviço em pontos do cosmos distantes de sua origem. Diferente é o caminho do sacerdócio, neste, o ser não se traslada necessariamente para trabalhos de ajuda e assistência em outros pontos do cosmos. Um sacerdote deve incorporar, em si próprio, a realidade suprema e tornar-se um vórtice energético e radiador da eternidade. Todos esses caminhos, todavia, fundem-se em uma única senda ao atingir estágios mais elevados. Qual o estado dos eus superiores nessa vida mais sutil? Em planetas avançados, o ser possui corpos mais sutis do que esses que se encontram na Terra. O ego desses seres avançados é apenas um sistema para coordenação de forças materiais e não funciona de maneira autônoma, está integrado à energia do eu superior, que o leva ao serviço. Toda consciência evoluída sabe que um ego dissociado do núcleo interior corresponde a um prisioneiro tolhido do contato com seu mundo real. Esse trabalho das consciências elevadas, de se focalizarem nos planos inferiores da Terra, é um ato de pura doação. Os veículos periféricos que elas assumem para realizá-los sofrem um esvaziamento de energia ao se aproximarem, ainda que sutilmente, de um ser humano cujas forças egóicas estejam muito ativas, com suas energias restringidas à vida material. Como nos conscientizarmos melhor dessas informações? Existem áreas da consciência do homem em contato com partículas essenciais que guardam em si a memória do futuro. Essas áreas correspondem ao consciente direito. Os padrões de vida superior e de interação harmoniosa com o ambiente próprios de estágios mais sutis, dos quais a existência terrestre se aproxima estão sendo transmitidos à humanidade como um estímulo, sabendo-se que dentro em breve ela deve viver o despertar dessa memória do futuro. Tomar consciência da memória do futuro é possível para todos os homens. Contatando-a, saberão, por experiência direta, que o caminho de cada ser, como trajetória cósmica, está, desde sempre, escrito na eternidade. Tais informações ajudam a criar na consciência terrestre um espaço para que o padrão arquetípico do próximo ciclo planetário possa emergir. A experiência destinada à Terra, como sabemos, é única e genuína, é uma pérola no oceano cósmico e será amada e respeitada por todas as civilizações extraplanetárias como algo irreproduzível, uma contribuição ímpar, resultado da doação, entrega, aquietamento e silêncio de muitos seres. Adepto.
Conhecedor dos mistérios profundos da vida manifestada, percebe as sublimes leis que a geram e vive segundo a sabedoria que delas emana. Sua consciência compartilha da existência imaterial e, portanto, as limitações dos planos concretos não constituem obstáculo para a realização da obra da qual ele está encarregado. Seu elevado grau evolutivo permite-lhe trabalhar com as forças de fricção materiais, com as da eletricidade sutil e também com as energias etéricas cósmicas, seja para destruir o velho, seja para construir o novo ou para purificar o que deve elevar-se. Dependendo da tarefa do plano evolutivo de que tal ser esteja encarregado, ele pode materializar seus corpos terrestres, no caso de serem usados apenas momentaneamente, ou tê-los concebidos e formados pelas vias normais, caso o grau de adepto seja algo a ser conquistado naquela encarnação. O adepto é um prolongamento de uma hierarquia que assume a realização de tarefas em níveis externos, sutis ou concretos. A ele está associada a sabedoria, não só como conhecimento, mas como irradiação de uma energia superior, que passa a ser assimilada e transmitida por todas as partículas dos seus diversos corpos. Consciência terrestrialmente, a consciência terrestre corresponde à polarização da energia nos estratos físico-etérico, emocional e mental concreto, sendo, portanto, caracterizada pela vibração material. A transição pela qual o planeta está passando, o elevará a níveis mais sutis e, então, a consciência terrestre incluirá os planos abstratos e intuitivos. Esse processo, porém, ainda não se consumou. Vale notar que a conjuntura de degeneração hoje existente na Terra não é encontrada em grau tão agudo em nenhum outro ponto do cosmos. É pela total entrega do ego humano à soberania das energias monádicas que tal estado pode ser transcendido. Consciente direito. O despertar do consciente direito corresponde à absorção do consciente material em um núcleo superior do próprio ser. O consciente direito está em contato com níveis que transcendem o espaço-tempo, com energias abstratas e intuitivas. Já o consciente esquerdo, hoje especialmente ativo na humanidade terrestre, opera com os limitados circuitos do raciocínio, da lógica e da dedução. Em outras palavras, o consciente esquerdo lida com a experiência passada, com aquilo que já lhe é conhecido, enquanto o consciente direito atua com a energia do eterno presente, podendo assim contatar também regiões da existência intemporal, que aguardam em si o que é normalmente chamado futuro. Conselho núcleo de energia encarregado da condução de processos evolutivos em um determinado âmbito. É o órgão de representação da energia regente nesse âmbito, seja uma galáxia, um planeta, um centro-espelho. Um conselho é, em si, uma entidade composta pelos núcleos internos de seus membros. São os conselhos do cosmos que mantêm a criação pulsando no ritmo determinado pela vontade suprema. Tais conselhos atuam como espelhos, captam energias, conduzem-nas e, quando necessário, retificam a trajetória das forças que circulam em seu campo de ação. Geralmente atuam muito mais como fontes de inspiração do que desempenhando tarefas executivas, ainda que existam conselhos especialmente ativos, como é, por exemplo, o caso do Conselho Alfa e Ômega, no trabalho de evacuação planetária. Entretanto, mesmo nos conselhos ativos, existe a consciência do conselho, que não se manifesta ativamente. No momento, 5 membros do Conselho Alfa e Ômega compõem a consciência do conselho, enquanto os demais 7 assumem posições ativas. É importante frisar que tais atribuições vinculam-se à tarefa, não a indivíduos. Assim, os componentes da consciência do conselho não são fixos, sendo tal função preenchida por aqueles que melhor possam assumi-la em cada ciclo. Corpo de luz. O corpo de luz é o veículo de manifestação do ser no nível de consciência espiritual. Vai sendo formado à proporção que o relacionamento entre mônada, alma e eu consciente se fortalece. É, por excelência, instrumento da energia crística. Projeta-se em 7 monadas e, por meio delas, atinge os níveis materiais da existência. Assim, em cada nível há um corpo de expressão do ser. A atual transição da Terra trará muitas modificações ao campo de manifestação do planeta e promoverá um remanejamento dos subníveis vibratórios de cada um dos planos de consciência.
Tal remanejamento se refletirá diretamente na humanidade, levando, entre outras transformações, à fusão no homem, do corpo astral com o mental pensante e à absorção do corpo da alma em níveis mais sutis. Dimensões suprafísicas. Um plano ou nível de consciência tem em si múltiplas dimensões, que existem como mundos paralelos, desenvolvendo sua própria existência segundo os padrões e o grau vibratório do nível do qual são parte. Portanto, dimensões suprafísicas são as dimensões existentes nos níveis de consciência mais sutis que o físico concreto. Energia brio. Uma das derivações de ônus ou energia única, brio é amplamente utilizada em civilizações e planetas evoluídos. Apresenta componentes que possibilitam a criação e a destruição de formas no mundo manifestado, sendo, por isso, utilizada na cura de seres, na proteção e na construção de cidades, na projeção interdimensional e, também, na iluminação. Brio é simbolicamente denominada a luz da luz e, na luz solar refletida pela Lua temos uma das suas manifestações materiais mais facilmente percebidas pelo homem terrestre. Todavia, o contato com essa energia, como também com qualquer outro aspecto superior de Onus-On, ocorre por meio de uma sintonia interior, produzida pela entrega do ser ao infinito, não pela busca de experiências ou de resultados pessoais. Energia crística. A energia crística, neste sistema solar, sintetiza as demais. Nele, a via de realização dos seres, o caminho cósmico da entrega e da sabedoria. Neste universo sistêmico, não existe onde ela não esteja presente, todavia, há de ser despertada, dinamizada e irradiada. Quanto mais a consciência do ser aproxima-se do seu núcleo central, mais profundamente ele penetra nessa energia e é por ela utilizado como canal de expressão. Ela não é, portanto, propriedade de seitas ou doutrinas e, tampouco, pode ser explicada. Para que o homem possa conhecê-la, tem de trilhar a senda da entrega ao Supremo e deixar-se permear por essa que é a essência amor do grande Sol central. ERKS geralmente, em um planeta físico, a manifestação do governo interno planetário, das suas mais elevadas hierarquias e dos grandes centros condutores da sua vida focaliza-se em seus níveis intraterrenos. ERKS é um centro intraterreno cuja principal tarefa junto aos homens é irradiar a energia espiritual e conduzi-los pelo caminho da liberação, trata-se, portanto, de um centro iniciático. De um ponto de vista material, ERKS localiza-se nos níveis sutis da área de Córdoba, na Argentina, porém, seu campo de ação estende-se por toda a órbita planetária, e mais além. É um dos maiores espelhos ativos hoje, na Terra, além de servir de base de operações para o traslado e transmigração dos seres resgatáveis. Fonte de conhecimento. A evolução na Terra está inserida em um universo regido pela lei da hierarquia. Portanto, a energia única, ao manifestar-se, percorre circuitos ordenados, compostos de consciências e de seres polarizados em diferentes níveis, que atuam como núcleos transformadores e transdutores. Cada um desses núcleos recebe a energia de um ponto superior a ele, dinamiza-a e a irradia para outro, a ele subsequente. Dessa maneira, a energia percorre todos os níveis da existência e, em um movimento inverso, retorna à fonte de origem. Tal processo repete-se em todos os campos de expressão e, portanto, é válido também para o conhecimento. Para a humanidade da superfície da Terra, a fonte de conhecimento é a hierarquia espiritual do planeta. Todavia, ela é parte também de um circuito energético e, portanto, intermediária entre a humanidade e uma fonte maior. Fundação da hierarquia. A fundação da hierarquia ocorre, em um planeta, por ocasião de seu ingresso em um circuito energético diretamente ligado ao governo central do cosmos e constitui um momento de extrema importância no processo evolutivo de um planeta. A partir daí a vida planetária passa a ser regida por consciências superiores que podem reconhecer o propósito evolutivo para aquele astro e estimular todas as suas partículas segundo as diretrizes desse propósito. Os membros da hierarquia são, na órbita de tais planetas, os representantes da vontade do Criador, são as setas no caminho da realização e, ao mesmo tempo, o próprio caminho, são os mestres de todos os reinos e, juntos, formam a chave do portal que aquela vida planetária representa.
Todos os processos, seja o de um átomo mineral, seja o de uma mônada humana, estão inseridos na aura da hierarquia planetária e são por ela acompanhados. Portanto, a fundação da hierarquia corresponde ao verdadeiro nascimento de um corpo celeste e à primeira fase do reconhecimento da sua tarefa dentro de um plano maior, universal e cósmico. Governo celeste central. Núcleo central que rege a evolução de todo o cosmos, determina a meta evolutiva para todos os seres e é o centro criador dos arquétipos. Na simbologia mística, é o terceiro aspecto da energia primordial, é o fruto gerado pela ação da vontade criadora sobre a matriz cósmica, o espelho primevo e guarda em si as sementes de todas as árvores que crescem, florescem e frutificam no cosmos. É a consciência do Criador revelada em seu aspecto criação, é o anunciador da lei para a vida universal. Em seu trabalho com os espelhos há uma unificação de ritmos e sintonias. Cada espelho ativo nessa magna rede de comunicações cósmicas é fundamentalmente uma projeção da face desse núcleo central, e a ele está ligado por uma sequência de imagens que refletem os desígnios daquele que nunca foi visto. Helena Petrovna Blavatsky, HPB, adepto que esteve encarnado na superfície da Terra no século passado. Uma de suas tarefas internas foi a de reunir energeticamente diversas tendências ocultas e esotéricas, de forma que o traslado da hierarquia planetária, do Oriente para o Ocidente, fosse facilitado e pudesse refletir-se nos níveis mais concretos da humanidade. Blavatsky foi instruída por grandes mestres até que, externamente, estivesse apta a assumir a real posição que lhe cabia no grande plano evolutivo. Sua vida foi de um brilho incomparável. Na sua época, em que a consciência da humanidade encontrava-se em avançado grau de cristalização e densificação, desafiou a ciência e, como um grito de alerta, escreveu Isis sem véu, apresentando sinais inegáveis de que a senda interior era a única possibilidade de reequilíbrio do ser humano. Criticada e repudiada tanto pelos conservadores quanto pelos pseudo-inovadores, Blavatsky prosseguiu seu trabalho e, mesmo que tenha sido dada a ela a opção de liberar-se do plano físico, escolheu permanecer servindo, então, de canal para que fosse escrita a doutrina secreta. Nessa obra, uma potente conjuntura interior formada por vários membros da hierarquia espiritual reuniu-se para imprimir correntes de energia sutil, publicado pela editora Pensamento. Também publicado pela editora Pensamento, na consciência material do planeta. Tal empreendimento preparou as etapas sucessivas da transição da Terra, repercutindo, entre outras coisas, em uma possibilidade de ampliação do trabalho dos espelhos nos níveis externos. Hierarquia planetária. A hierarquia de um planeta é o conjunto de consciências que, a partir dos níveis profundos, conduz à sua evolução, de modo que o arquétipo a ele designado possa manifestar-se o mais perfeitamente possível. A hierarquia projeta-se nos vários níveis da vida planetária e, em cada um deles, estimula a realização do propósito estabelecido pelo plano evolutivo. O trajeto ascensional de todas as partículas e consciências que, nos diversos reinos, compõem o corpo do planeta, é regido pela hierarquia. Esta tem como núcleo central o logos planetário menor. Esse logos, por sua vez, é regido por um núcleo imanifestado, o logos maior, cujo centro está em união com o logos solar. Dessa forma, a energia planetária participa de uma corrente energética superior e cósmica. Quando os espelhos planetários já conseguem captar diretamente energias extrasistêmicas, a ligação do planeta com o logos solar aprofunda-se em colaboração e serviço. Lei da manifestação. Lei segundo a qual tudo o que é necessário para a evolução de um ser lhe é trazido. Assim, a necessidade converte-se naquilo que proporcionará a manifestação do espírito imortal na matéria. A essa lei está ligada a abundância que, espiritualmente compreendida, não significa grande quantidade, mas a quantidade ideal com qualidade, a vibração espiritual viva, impressa no mundo das formas. A lei da manifestação está representada também nas palavras do Cristo, quando nos diz para buscarmos primeiro o reino de Deus, pois assim todo o resto nos será dado por acréscimo. É, portanto, pela correta sintonia com o reino que a manifestação pode fluir em abundância, suprindo a verdadeira necessidade de cada momento.
Para o homem compreender essa lei e vivê-la, é preciso que, renunciando às suas preferências, gostos e tendências pessoais, incondicionalmente ele vá ao encontro da necessidade que o instante presente lhe traz. Somente assim ele poderá compartilhar das dádivas dos mundos celestiais, e, em serviço e doação, trazê-las ao mundo dos homens. Linhagens hierárquicas. Existem arquétipos segundo os quais as hierarquias manifestam-se, esses arquétipos são as linhagens hierárquicas. Cada uma dessas linhagens representa um caminho de expressão da lei de serviço e de consecução das tarefas do plano evolutivo. Das 12 linhagens fundamentais, 7 já estão reveladas na órbita do planeta. São elas: contemplativos, curadores, espelhos, governantes, guerreiros, sacerdotes, sábios, profetas. Para haver uma real compreensão desses fatos, é preciso que o estudante abdique dos valores normalmente atribuídos a esses termos e os tome como um símbolo, um núcleo energético que o conduzirá ao verdadeiro significado, oculto por trás do véu das palavras. Cada linhagem hierárquica contém em si todas as demais, assim como em cada som fundamental estão presentes todos os outros, como harmônicos. As linhagens representam arquétipos, enquanto os raios, a qualidade da energia expressa. Portanto, linhagens e raios trabalham juntos na manifestação da obra da hierarquia. Quando um planeta já despertou no nível intuitivo espiritual, os membros da sua humanidade encontram-se, cada um, ligados à própria linhagem hierárquica e, assim, respondem ao impulso criador do logos planetário. Esta etapa já está em desenvolvimento nos níveis interiores da Terra e muito está ocorrendo nesse campo, independentemente dos fatos externos. A possibilidade de abordar-se o tema espelhos com maior abertura é decorrência da imensa estimulação que os eus superiores e monadas estão recebendo, a fim de reconhecerem e assumirem, também externamente, a própria parte no plano evolutivo. Todavia, é importante ressaltar que, tanto no estudo dos raios, quanto no das linhagens hierárquicas, é preciso desprendimento de ideias e tendências pessoais. A vida no mundo das energias é dinâmica, está em permanente transformação e não leva os indivíduos a se fixarem em padrões, mas, ao contrário, leva-os a assumir níveis vibratórios cada vez mais elevados. Para que se possa reconhecer a própria tarefa evolutiva, os raios e a linhagem hierárquica atuantes em um determinado ciclo, é necessário entrega ao Supremo e esquecimento de si. Logos núcleo de consciência de imensa magnitude, podendo expressar-se por meio de corpos celestes, sistemas estelares e galácticos. É a vida de um universo, seja planetário, solar ou outro. Sendo infinita a evolução cósmica, os logoi correspondem a um estado de consciência em desenvolvimento e em diferentes graus de expressão. Há logoi que abarcam determinadas fases da vida de um planeta, são os logoi planetários menores, outros incluem em sua aura todos os graus e fases da manifestação planetária e, portanto, também a consciência dos logoi menores. Esses são os logoi planetários maiores. Logoi, plural de logos. Tal processo ocorre, de maneira análoga, em sistemas solares, constelações e outros núcleos cósmicos. Os logóis são pontos de convergência da luz imaterial que nutre a manifestação cósmica. Logos planetário maior núcleo logóico superior, e manifestado, composto por 12 logoi menores, cada um deles tendo a sua existência em um determinado subnível cósmico e podendo atuar ou não como regência planetária. O logos planetário maior está vinculado a um logos solar, constituindo um dos canais para a transformação e transporte da energia sistêmica. Apesar desse vínculo, os logoi planetários menores que o compõem podem manifestar-se em um outro sistema solar. Novo código genético GNA. O código genético é um instrumento da manifestação do padrão arquetípico da humanidade. Sendo esse padrão dinâmico em sua expressão, o código genético adapta-se gradativamente a cada novo impulso dele recebido. Todavia, certas mudanças de ciclo exigem transformações mais profundas na constituição interna e externa tanto dos indivíduos como da humanidade como um todo, o que torna necessária a implantação de um novo código genético. Na presente fase da Terra, uma conjuntura dupla determina tal implante, a mudança do ciclo planetário e o reajuste da energia da humanidade a uma vida superior.
O novo código genético, o GNA, a capacitará a ingressar no novo ciclo e a cumprir suas tarefas na realização do propósito para o planeta. O GNA inclui energias imateriais, oriundas de mundos incorpóreos, o que possibilitará aos homens libertarem-se da agressividade e dos instintos animais transmitidos pelo código genético atual. Também a forma de reprodução da espécie humana passará por modificações básicas, dispensando o contato entre corpos materiais. Com o despertar da consciência do homem em níveis sutis, a consciência pessoal, egóica, estará suplantada pela consciência intuitiva, e a consciência monádica estará desperta, possibilitando um maior intercâmbio e fluência da energia entre os diversos núcleos do próprio ser e levando cada um ao contato com a realidade cósmica, imaterial e infinita. A humanidade reconhecerá a unidade grupal, constituindo-se, ela própria, em uma entidade grupo que, no cosmos, relaciona-se como outras entidades humanidade. Onus On, energia essencial dos universos, da qual todas as outras formas de energia derivam-se. Onus On é a própria vida em manifestação, movimento rítmico, renovação e retorno à origem. Onus On está presente em tudo, e tudo está em Onus On. No passado da humanidade terrestre, foi considerada a própria divindade. O prana energia vital, conhecido pelos antigos, é uma derivação de Onus On, assim como o brio, sendo este, todavia, superior ao primeiro. À medida que a humanidade for despertando para a realidade em níveis intuitivos, monádicos e imateriais, poderá conscientemente contatar expressões mais sutis de Onus On e, lidando com elas de maneira criativa, tornar-se um prolongamento da vontade criadora do Logos ao qual ela está vinculada. Paul Brunton PB Adepto, membro da Fraternidade de Sírios, esteve encarnado na Terra no presente século. Antes que sua consciência externa despertasse totalmente para a sua realidade interior, entrou em contato com muitas correntes de pensamento filosófico e religioso, com iniciados, místicos e santos. Percorreu os mais diversos recônditos do mundo, colhendo e plantando sementes da sublime vida do espírito, até desvendar, ele mesmo, mistérios que somente podem ser vistos por aqueles cujas mãos elevam-se vazias aos céus. Nos textos de PB estão esboçadas revelações que atualmente já podem ser expressas de forma mais clara. Apesar de ter deixado enorme gama de escritos, sua verdadeira tarefa era interna, possibilitando a introdução das energias de Sírius na órbita da Terra, também nos níveis materiais. Sua atuação foi profunda, levando aos subníveis superiores do mental a direta irradiação de planos mais amplos e criando abertura para que a coligação da alma com a mônada pudesse refletir-se externamente. O eu superior ou alma, termo que muitas vezes empregava, nem sempre refere-se à alma no plano causal, mas ao núcleo monádico que já absorveu a alma em seu centro. Insondáveis são as benéficas consequências da presença de um adepto, como PB, no planeta. A energia por ele irradiada é o alimento do fogo da verdadeira vida, e não o deixa extinguir nem mesmo quando forças contrárias tentam apagá-lo. A obra de Paul Brunton foi em grande parte publicada em português pela editora Pensamento e pela Irdim Editora. Pleiades. Denominação aplicada às consciências e às regiões do cosmos que concentram elevados padrões imateriais. Há também um aglomerado estelar, com 7 estrelas principais, normalmente conhecido como Pleiades. Na mitologia grega, elas representam 7 virgens que vinham anunciar a primavera, o renascimento da vida, e conduzir os viajantes. Ao consumar-se a atual transição planetária, serão essas estrelas o espelho transmissor da energia dos 7 raios para a Terra, enquanto a constelação da Ursa Maior que até então vinha realizando esse trabalho assumirá tarefas mais amplas. Os seres provenientes de mundos sublimes, e que estão na órbita da Terra trabalhando por essa transição, também são denominados Pleiades, pois serão aqueles que conduzirão os homens libertos pelo cosmos infinito. Polaridades. Neste livro, o termo polaridade refere-se a um dos aspectos diferenciados que a energia pura, cujo estado é de neutralidade, assume em vários níveis de manifestação. Esses aspectos correspondem, um ao estado de atividade polaridade masculina e outro ao estado de receptividade polaridade feminina.
No ciclo evolutivo que ora termina, o planeta Terra esteve sob a regência da polaridade masculina da energia, aspecto esse representado pelo Oriente e dele irradiado para o restante do planeta, sendo Shambhala o centro dessa irradiação. No atual ciclo planetário que se inicia, a polaridade feminina está entrando em atividade. É o aspecto da energia que regerá a próxima etapa da Terra, agora representada e irradiada pelo Ocidente a partir do centro de Misteli-Itlan. Os raios são qualidades de energia presentes em toda a criação. Existem 12 raios cósmicos, sendo que apenas 7 têm expressão nos planos concretos. O tom fundamental, a nota básica, a energia sintética deste sistema solar, é o segundo raio cósmico, a energia crística, que se desdobra em 7 sub-raios materiais. Primeiro raio, vontade e poder. Segundo raio, amor, sabedoria. Terceiro raio, atividade inteligente. Quarto raio, harmonia através do conflito. Quinto raio, ciência e revelação. Sexto raio, idealismo construtor. Sétimo raio, ordem e ritmo cíclico. Cada ciclo, seja na vida de uma mônada, seja na de um planeta ou na de uma galáxia, é regido por um raio. Do mesmo modo, cada núcleo do ser, nos vários níveis de consciência, tem um raio como energia básica. Tal jogo de influências, cósmicas e interiores, colore o percurso da consciência pelas muitas moradas do universo manifestado. Nada existe sem que um ou outro raio esteja atuante. Os raios e as linhagens hierárquicas fornecem o tecido e os fios para a confecção da sublime tapeçaria que o Criador projetou para a vida manifestada. Cada linhagem reflete uma face do Criador, enquanto o sopro de vida que as anima é a energia do raio que lhes corresponde. Regente é a oitava mônada do homem, ou regente monádico. Conduz as 7 monadas, que são suas expressões no segundo subnível do plano físico cósmico, e, por meio delas, dirige a evolução dos seus outros núcleos de consciência, abaixo do monádico, ou seja, do corpo de luz, do causal ou anímico, e do ego mental. O regente monádico guarda em si a energia da divindade, mas a expressa em plenitude somente quando é elevado ao grau de avatar. Essa ascensão corresponde à unificação dos seus 7 aspectos manifestados às 7 monadas e dos seus 5 aspectos superiores, os 5 princípios, que compunham suas 12 faces, e que, tornando-se um só corpo, revelam a consciência divina integral, totalmente reconhecida e posicionada na escala vibratória que lhe corresponde. Em seu trajeto, o regente monádico deve sintetizar a energia de todos os raios cósmicos, fundi-los em si, aprendendo a tecer universos maiores planetários e estelares, o que o colocará no processo de unificação logóica. A consciência terrestre atual pouco pode reconhecer acerca da sua ligação com o regente monádico, pois muitos filtros o impedem. Todavia, toda a evolução do ser é comandada pelo regente. Serão dissolvidos os núcleos egóico e anímico dos indivíduos que, com a purificação da Terra, retrocederem a estágios evolutivos anteriores ao humano, mas sua mônada e seu regente permanecerá intactos, visto que tal processo foi por eles determinado. Diz uma lei, conhecida na vida cósmica e também na material, que é melhor dar um passo atrás e retomar o caminho correto, do que vagar por trilhas que não conduzem à meta programada. O termo regente pode também ser aplicado a uma consciência que governe o destino de um grupo, de um planeta, ou de núcleos ainda mais amplos. Sacerdote. O sacerdote, na acepção pura do termo, é uma expressão da hierarquia que tem como papel fundamental estruturar a constituição energética interna dos indivíduos. Para isso, é necessário o conhecimento e a vivência plena das leis superiores. Faz parte de sua tarefa preparar os subníveis vibratórios dos planos de consciência para que possam captar e expressar o padrão arquetípico que lhes corresponde. Esse trabalho segue os ditames do propósito evolutivo e, para realizar-se, conta com a ajuda dos espelhos e do reino dévico, com os quais trabalha em estreita comunhão. Na humanidade atual, com poucas exceções, o sacerdócio perdeu suas bases energéticas e sua pureza original. Transformou-se em uma profissão, um meio de vida para homens que não apresentam ligação alguma com a essência dessa sagrada tarefa.
Isso decorre do fato de forças involutivas terem se infiltrado também nas religiões organizadas, incentivando as relações monetárias, políticas e outras. Em geral, um verdadeiro sacerdote, consagrado pela hierarquia, não se anuncia como tal. Sua tarefa é realizada no silêncio da ação interior, invisível, e seus bálsamos irradiados por uma vida pautada no testemunho da lei espiritual. Muito mais importante que ser um sacerdote diante do mundo é a cristalinidade no trabalho interior que lhe cabe cumprir. Transmigração e traslado. A transmigração, no sentido que lhe estamos atribuindo, corresponde ao deslocamento de um ser, de um grupo ou de todo um reino para universos ou regiões do cosmos que lhe servirão de campo de experiência e de serviço, sem retorno ao ponto de partida. Quando pressupõe retorno, tal deslocamento é denominado traslado. Atualmente, com a purificação da Terra, muitos seres estão sendo trasladados, ou mesmo transmigrados. Esse processo acontece em muitos níveis de consciência e pode incluir ou não os corpos materiais. A sua execução é assistida por entidades e naves extraterrestres, com a colaboração da própria mônada que, ao focalizar-se no seu destino, facilita a formação do canal de traslado. A participação da mônada é imprescindível, ainda que os demais corpos estejam alheios ao que acontece. Na maior parte dos casos, todo o processo transcorre de maneira velada para o consciente externo, a fim de que ele não ofereça resistência. A lei básica desse processo é a da atração magnética. O conjunto energético global do ser determinará, por meio de uma ressonância vibratória, o destino que lhe cabe. Desde o início do novo ciclo solar, marcado pela data de 8/8/88, tais deslocamentos estão determinados nos planos internos da vida, faltando apenas o transcurso dos ciclos no tempo calendário para que se possam consumar também externamente. Unidade mental. Com a implantação do novo código genético na parcela resgatável da humanidade e com o despertar monádico, que determina a elevação do padrão energético dos corpos, está ocorrendo uma profunda mudança na constituição do homem. O mecanismo mental concreto, tendo-se fundido à essência emocional, passará aos planos subconscientes do ser. Disso decorrerá uma polarização da essência do eu superior em níveis intuitivos e a manifestação de uma unidade mental entre os homens. Essa unidade não será fruto de pensamentos ou de interesses, o que a tornaria artificial, mas, sim, do fato de a polarização da humanidade ter se elevado aos níveis de união universais e cósmicos. Vida comum. Padrões de hábito e comportamento expressos pela grande maioria da humanidade da superfície da Terra, predominantemente marcados pela tendência à inércia, pelo usufruto dos bens materiais, pela satisfação de apetites e pelo egoísmo. A vida comum manifesta-se em detrimento das reais possibilidades do ser e da expressão superior em todos os setores da presente civilização. Intimamente entrelaçados com as forças involutivas, os padrões vibratórios da vida comum serão dissolvidos por forças solares atuantes na presente purificação planetária. Quando um indivíduo decide, conscientemente, assumir o seu processo ascensional, forças contrárias, instaladas na vida comum, voltam-se contra ele, tentando dissuadi-lo de tal empreendimento. Não raro, essas forças chamam-no ao passado, ao que nele há de meritório. Portanto, para que possa libertar-se desses padrões degenerativos é preciso desapego, perseverança e clareza sobre a meta superior. Vida de superfície. O planeta Terra, em sua estrutura energética, contém 3 faixas de vibração distintas: a vida de superfície, a vida intraterrena e a vida do magma central. Essas faixas, apesar de poderem ser associadas a determinadas regiões do corpo planetário, não estão relacionadas fisicamente, pois apenas na superfície existe vida manifestada nos níveis concretos. O magma central corresponde à manifestação de consciências primitivas, que não podem ser chamadas de humanas. Apesar de essas consciências serem seres não individualizados, estão em grau mais elevado que o do reino animal, podendo situar-se, para efeito de melhor compreensão, entre o animal e o humano. Esses seres mantêm estreito relacionamento com os elementais ígneos e lidam com as energias mais densas do planeta.
Seu trabalho é coordenado por civilizações intraterrenas evoluídas e, por intermédio dele, muito material espúrio do planeta é transmutado e reconduzido a um padrão vibratório superior. O contato do homem de superfície com tais seres é contraindicado. Na superfície, os homens exprimem uma consciência circunscrita ao campo material, sendo mínima a parcela dos que despertaram para a vida interior. A identificação com o aspecto externo da vida fez com que essa humanidade permanecesse limitada à esfera externa do planeta, sem que os portais interiores cuja descoberta e chaves estão dentro dos próprios homens fossem por ela encontrados. A transição pela qual a Terra está passando, que se consumará na purificação global, modificará definitivamente esse quadro. Com a transformação do homem e da conjuntura externa planetária, abrir-se-ão novas vias de acesso e comunicação entre a humanidade de superfície, a intraterrena e a extraplanetária. As civilizações intraterrenas correspondem aos estados de consciência onde se encontram os seres, hierarquias e entidades mais evoluídos do planeta, nelas está o verdadeiro governo planetário. São níveis sutis de existência, cuja magnitude os interliga a planos solares e cósmicos. Votos. Quando um indivíduo ultrapassa determinado ponto da sua trajetória evolutiva, assume, conscientemente, o compromisso interno de consagrar-se à realização suprema. Tal compromisso, que emerge espontaneamente no interior do ser, assim como dentre as pedras surge a pura água nascente, são os votos internos. Os votos, quando verdadeiros, não necessitam ser anunciados ao mundo, são fios de luz que, no segredo da união interior, elevam a consciência a mundos de silêncio e plenitude e trazem aos corpos materiais a fortaleza para prosseguirem a jornada. Todavia, esses votos são dinâmicos e, à medida que se caminha, devem ser reconfirmados e aprofundados, até o dia em que viajante, caminho e destino se tenham tornado uma só realidade.